ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Inscreva-se no canal e receba as notificações de cada novo episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um ClaraCast, o podcast da rede de clínicas personalizada Saúde Clara. Meu nome é Renata Muroia, trabalho na Saúde Clara como diretora de mercado. Estou aqui com Josiane Colombo. Dá um bom dia para a galera, Josi. Olá, meu nome é Josiane Colombo, diretora executiva da Saúde Clara. Estamos muito felizes com mais esse episódio da Saúde Clara. Perfeito! E hoje é um episódio super especial. Então, eu estou aqui com nós estamos aqui com eu e mais duas mulheres, são 3 mulheres empoderadíssimas e uma super empoderada. Hoje nós temos podcast com Daniele Feitosa. Daniele, super obrigada pela sua presença, uma honra muito grande, uma mulher super empoderada, já ganhei até presente aqui, ó, Mulheres na Saúde, quero abrir aqui no podcast, já pegar o seu autógrafo, né? Então, super obrigada, muito prazer. Daniele, um oi aqui pro pessoal. Eu que agradeço o convite, é um prazerzaço estar aqui com você, Renata, com a Josiane, falando desse projeto incrível da Saúde Clara, né, que veio para revolucionar aí o mercado de saúde. Perfeito, Obrigada. Uma honra muito grande mesmo, viu? E falando um pouquinho sobre Daniele aqui, apresentando Daniele Feitosa para vocês. A Dani, já estou aqui íntima, né, a Dani? Bacharel em Direito, então temos aqui uma advogada, né, de formação, pós-graduando em Gestão de Negócios da Saúde pela FDC, sócia fundadora do Hospital de Olhos do Distrito Federal, então super empreendedora. Então vamos poder trocar muito sobre essa questão da visão da mulher empreendedora, super importante. Atuante há mais de 31 anos no setor de saúde suplementar em Brasília e no Brasil, 20 anos como superintendente do Sindicato Brasiliense dos Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas, sindicato patronal que representa mais de 25 mil empresas, uau, 140 mil empregados seletistas. Vice-presidente da Federação Nacional de Estabelecimento de Serviços de Saúde, diretora na Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde Mulher, gestora da Câmara de Saúde do CODESE, DF, conselheira de saúde do Distrito Federal e diretora honorária do RIEX do DF. Gente, que currículo maravilhoso. Dani, queremos saber tudo sobre você, sobre essa jornada maravilhosa, né? Então, queria aqui abrir, sou fã dessa série de Mulheres na Saúde, tá? Então, aqui um close no livro da Dani. E já vou pedir seu autógrafo, tá? Já vou abrir aqui e agradecer o presente. A Josi já tinha ido na noite da inauguração, não é? Dani é uma amiga querida, eu fico muito feliz de estar aqui recebendo você, Dani. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer você como pessoa, como profissional. E eu sou sua fã, assim, sempre que eu posso, eu convido ela para um café para poder aprender cada vez mais. E a gente quer muito que você possa compartilhar um pouquinho da sua jornada profissional, para que as pessoas possam te conhecer, como foi a Dani, como iniciou e agora, o que você projeta, né, no sindicato, que isso é muito importante. Você representa, né, não só representa a Saúde Clara, mas representa hospitais, representam também os trabalhadores. Então, que se você puder compartilhar um pouquinho da sua jornada conosco. E antes, deixa ela fazer o autógrafo. Sim, livro, tá? já tava falando já. Que olha só, eu tenho que garantir esse autógrafo. Garanta. Por favor. Olha, esse é um projeto incrível que eu recebi o ano passado a convite da querida Janete Vaz, né, que é uma Maravilhosa, mulher maravilhosa, uma empresária diferenciada, né, além do seu tempo. Então, eu fiquei muito honrada com o convite da Janete de participar como coautora desse livro. E para minha surpresa no lançamento do livro, acho que consolida um pouco a minha carreira. Tinham ali muitas pessoas me prestigiando, então fiquei muito feliz e fui convidada pela editora líder, na pessoa da CEO, que é a Andréa Roma, para coordenar outro livro de mulheres na saúde suplementar, porque esse livro Mulheres na Saúde tem tanto a saúde pública quanto privada. E aí hoje a gente quer, a editora queria ter um olhar mais para a saúde suplementar. Excelente. Então eu recebi esse convite, fiquei também muito honrada. Demais, parabéns. É desafiador escolher, né, super mulheres que tenham histórias que possam inspirar outras pessoas. Eu digo que a inspiração ela não é só para mulheres, né? Se você puder inspirar qualquer pessoa, você já vai estar entregando alguma coisa. Então eu vou
A página é a 100. Ah, e ótimo. tinha fila, tá? Fila pra pegar o autógrafo da Dani. Eu imagino. É maravilhoso. Porque assim, quando a pessoa é referência, e a Dani, ela circula muito bem, né? Em todos, né? Os locais. Então, ali tinham pessoas de hospitais, pessoas amigas queridas, né, Dani? Tinham pessoas que conhecem a Dani, né? Pessoalmente. Então, assim, eu falei assim, encontrei o irmão dela na fila. Eu falei assim, até você tá na fila. Aguardando o autógrafo. Se a família não tivesse. A família tem que prestigiar. Então, a gente poder ver, sabe? A representatividade das mulheres aqui no DF. A gente sabe também que teve uma jornada também em São Paulo, né? Então, isso é super bacana, a gente ver mulheres que representam esse mercado que é muito desafiador, né, Dani? Exato, e quanto que as mulheres precisam assumir cada vez mais esse protagonismo, né? Nos sindicatos, representações, associações, liderança, conselho de empresa. Isso. Eu tava falando pra Josi, a gerente médica assistencial que trabalha comigo, compartilhou um conteúdo no Instagram, Daniele, e aí era uma pessoa comentando de uma pesquisa, eu nem fui olhar tanta fonte. Olha, Renata, que esse livro possa se inspirar ainda mais sua jornada. Um abraço, Daniele Feitosa. Ah, gente, que maravilha, ó. Que maravilha. Super obrigada, que honra, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E aí, contando um pouquinho, a gente estava falando, era uma pesquisa que, com mediação de um psicólogo, colocaram 2 grupos. Um grupo de crianças, os meninos numa casa para fazer tudo e as meninas numa casa para fazer tudo. E o psicólogo ali orientando, olhando nas câmeras, etc. Os meninos bagunçaram toda a casa, etc. Não tomaram banho, comeram tipo salgadinho, aquela coisa toda, né? As meninas não, se dividiram. Uma arrumou o cabelo da outra, organizaram, fizeram comida, tomaram um banho, porque os meninos não tinham nem tomado banho, né? E aí, a pessoa que estava falando sobre isso, né, no vídeo, aqueles vídeos que aparece a pesquisa de fundo, a pessoa comentando ali, falou assim, olha que interessante, isso aqui trazendo sempre com a visão do quanto que é importante trazer mais mulheres na liderança das empresas. Sim. A ótica dele foi essa. Então, falou assim, olha como as mulheres são mais organizadas nesse sentido, uma cuidando da outra, a tal da sororidade, né? E como precisa ter essa humanização, esse acolhimento, essa visão, né, da energia feminina, né, equilibrando aí com o ambiente corporativo. E eu fui ler os comentários, adoro ler os comentários, né? Eu também. E aí, olha só, a pessoa que estava fazendo o vídeo trazia esta ótica, esta visão. E nos comentários estava um comentário que me marcou muito ali, de uma pessoa que colocou assim, não, mas as mulheres estavam no papel dela, dentro de casa. Colocam todos, né, essa mesma pesquisa no ambiente, sei lá, da floresta e coloca para caça, né? Vamos ver quem traz a carne para casa, mais ou menos desse estilo, né? Eu falei assim, poxa vida, né? É uma fala muito machista. Restrita, né? Igual a questão do Deus me livre, mulher se estruturado ainda, né? Então, o quanto que ainda a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Versus todos os nossos obstáculos de sobrecarga mental. É um tema que me agrada muito, né? De falar, desde a minha do mestrado, fui falar sobre a questão do empoderamento feminino. Então, queria muito que você falasse muito sobre isso, com essa voz, né? Mulheres na Saúde, com todo esse protagonismo que você representa. Então, eu fiquei lembrando disso, que a gente estava falando esses dias, né, Josi? E maravilhoso, porque assim, ela ter participado e hoje ser convidada, né, Mulheres de Saúde, coroa muito seu trabalho, né? Então, por isso que eu já quis iniciar. Conta a sua história, que é uma história maravilhosa. E assim, é uma história que... todo mundo vê a Dani, né? A Daniele lá representando, que é uma representatividade de sindicato, né? Não é algo assim, acredito, não deve ser muito desafiador, mas assim, foi uma história muito, eu falo assim, muito desafiadora para você também, né? O quanto você construiu. Então, porque além da Dani, né, profissional, tem a Dani mãe, tem a Dani avó, e tudo isso a gente trabalha várias questões, como você falou, porque assim, precisa pra gente ter hoje o nome lá, Mulheres na Saúde, né? Mulheres na Saúde Suplementar. Então, é uma história muito bonita, eu conheço provavelmente um pouquinho dela, tenho esse privilégio de poder conhecer, mas se você puder compartilhar com as mulheres, com as pessoas que estão aqui, que possam conhecer você, a gente fica muito feliz. Maravilha. O livro foi desafiador, né, porque como coautora, contar a sua história, eu tenho 50 anos, em 6 páginas, tudo que eu vivi até aqui, profissionalmente, pessoalmente, como mulher, todos os desafios, foi realmente um grande desafio, né? Tive que superar o poder de
ser sucinta, que eu não sou, né? Mas assim, e transmitir uma mensagem, né? Deixar um legado escrito, né? Não só eu, como outras 35 mulheres, que realmente possa tirar essa mulher da zona de conforto, desse núcleo que a sociedade acaba imputando à mulher, né? Como você mesmo colocou aqui, se é oriundo da mulher, né? É a natureza da mulher, por isso que ficou tão diferente assim. Se colocar a mulher para caçar, ela não vai entregar. Acho que isso é um equívoco, né? E mostra porque a gente está aqui. Então, assim, eu iniciei a minha carreira profissional não foi na saúde. Eu tive uma oportunidade aos 16 anos de trabalhar para um dos maiores empresários do Brasil, num programa de menor aprendiz. Olha que demais. Não tinha esse nome à época, mas meu sonho era trabalhar, eu não tinha outra opção, né? Minha mãe sempre dizia, algumas mães, alguns pais dizem, estude. Minha mãe dizia, não trabalhe, porque o trabalho vai te dar dignidade e vai te dar possibilidade de estudar. Realmente era uma família muito simples, eu conto um pouquinho essa história no livro. Não deixei que essa situação me travasse ali na vida em que eu vivia, e muito pelo contrário, isso sempre me instigava a querer mais, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos no Grupo Pão de Açúcar, com a Abílio Diniz. Foi um super aprendizado. Trabalhei aqui em Brasília, na sede de compras, para todas as lojas. Então, eu pude entrar muito forte nessa área de vendas, né? De compra, de a área comercial. E isso já foi me moldando ali para esse setor comercial, não teve jeito, né? Tanto é que eu digo que essa é uma das minhas maiores virtudes, né? Saber negociar, saber falar, saber o momento de entrar, de sair. E eu comecei lá. Com 18 anos, eu entrei na maior operadora de saúde do Brasil à época também, que foi a Golden Cross. Eu entrei no mercado de saúde. Então, só escola top, né? Eu entrei no setor de saúde na Golden. Quem predominava, quem comandava, né, o mercado de saúde, não posso dizer no Brasil porque eu não tinha ali ainda experiência para isso, mas em Brasília era Golden Cross, então não existia venda, né? Você ia lá só tirar o pedido, né? Porque as pessoas estavam ali adentrando a saúde suplementar através da Golden Cross. De lá recebi um novo projeto de uma operadora regional, que aí foi muito desafiadora, uma operadora aqui do Distrito Federal, e que eu aprendi muito, não posso... foram 16 anos na Smile, eu trabalhei 16 anos na Smile, comecei como atendente, cheguei não vou dizer vice-presidente, porque lá não tinha essa nomenclatura ainda, mas ali eu e os donos abrindo regionais, como a Josi está fazendo agora em todo o país, muito jovem, né? 20 e poucos anos, viajando o Brasil inteiro, montando sede. E eu posso dizer que mesmo sem saber, a Smile foi precursora de muitas coisas. E uma delas foi montar a sua própria rede própria, né? Quando eu vejo hoje as operadoras verticalizando, eu falo, gente, eu trabalhei com verticalização em 93, né? Porque a gente precisava realmente trazer aquela sustentabilidade para o setor. E aí resolvi mudar de área, fui fazer direito e falei, não vou trabalhar mais na saúde. E aí comecei a enveredar em outras áreas, a área comercial, fui trabalhar no ramo imobiliário. E aí encontrei alguns amigos do setor, falaram, você tá doida, você tem que voltar para a área de saúde, a gente não pode ficar sem você e tal. E aí encontrei a Lani Gregório, que é uma amiga, eu costumo dizer que ela é amiga e irmã de alma. Ela era diretora de um dos hospitais aqui em Brasília, o HGO, né? E ela falou, não, tem um sindicato, eu estou como diretora lá, tem uma vaga, o presidente ele é muito voltado para essa área administrativa, eu tenho certeza que ele vai gostar de você. E aí eu entrei no sindicato, passei por uma sabatina ali com o Marcos Fábios, 5 dias de avaliação para saber se eu tinha realmente competência para assumir esse cargo lá no sindicato. E realmente foi muito desafiador, né? Você vir para um setor tão grande que é o setor de saúde. Brasília ainda é muito nova, a gente representa 25 mil empresas, nós somos hoje a segunda maior da economia do Distrito Federal, a gente só pede para o comércio. Então, assim, é o segundo maior gerador de emprego e renda do Distrito Federal. Então, os desafios também com essa potência são muitos, né? De sobrevivência, de capacitação, de negociação. Então,
Isso mudou realmente a minha história, né? Acredito que por este motivo eu estou lá há mais de 20 anos, né? Sai, troca presidente, sai diretoria. E você tá lá firme e forte. O pessoal acaba me mantendo lá. Talvez por essa experiência que eu adquiri do outro lado, né? Tendo essa visão holística do sistema como um todo. E hoje, como conselheira de saúde do DF, também recebi esse convite recentemente do secretário de saúde para ser conselheira. Estou também podendo trazer um pouco da experiência da saúde privada para a saúde pública, performance, gestão, que ótimo, necessário. Qualificação, né? Melhorar esse ambiente. Uma vez que a saúde é um direito de todos, né? Não importa se está na saúde pública ou na saúde privada. Então, assim, são muitos os desafios, assim, mas eu sou muito feliz e realizada por ter permanecido no setor de saúde. É trabalhoso, mas é muito gratificante, porque é uma área muito sensível, uma área essencial. Todos nós utilizamos o serviço, né? Sim, somos todos pacientes no somos final todos do pacientes, sistema, né? Então, assim, para mim é um grande privilégio. Dá pra ver saúde. isso no brilho do seu olhar. É apaixonada pelo que faz, mas sou né? mesmo, sou muito apaixonada. Muito bom. E quando a gente vê a Dani é muito inspiradora, né? Ela inspira pessoas e inspira empresas. Não sei como é que ela consegue dar conta aí que tá todo momento ela tem ideias novas e isso é muito bom, né? O que te inspira, né? O que te inspira como profissional e como você inspira as outras pessoas, né? De que forma que você trabalha essa questão de inspirar outras pessoas. Você tem a sua história, mas como para as pessoas poderem pensar assim, olha, é possível, porque se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Então, esse livro, ele é um marco, porque talvez pela primeira vez na história eu pude falar um pouco as minhas origens, porque as pessoas te veem hoje, elas não sabem qual foi a sua trajetória, né? Por onde você caminhou, qual difícil foi, qual desafiador foi, não é fácil. Aí na história eu comento muito, eu passei por muito machismo, por muito preconceito, né? Essa área de saúde ainda, apesar de ser uma saúde, a saúde representa 76% de mão de obra feminina, mas a área de gestão e liderança é masculina. Super. Né? Então eu entrei no sindicato no momento que, apesar de ter uma outra diretora, quem comandava o sistema eram homens. Né? Então, assim, e o sistema inteiro, não só o sindicato do DF, né? Eu estou como vice-presidente da Federação dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde, lá da FENAES. Nós temos aí uma hierarquia no setor, com federação e sindicatos. São mais de 90 sindicatos no Brasil. Estar na FENAES como vice-presidente já pelo segundo mandato também é muito desafiador, né? E agradecer o meu presidente Breno Monteiro, que me deu mais uma função ali, que é representar as mulheres da saúde suplementar, seja elas empresárias, ou gestoras, ou funcionárias. É um grande desafio também, porque não é só empoderamento, sabe? O empoderamento, eu acho que ele vai muito mais além, né? E mostrar que você pode ser quem você quiser, os desafios estão aí para serem vencidos, a gente realmente não pode receber esse preconceito enraizado de forma a te tolir, né? Então, eu tenho esse desafio de promover mais esse palco para as mulheres, exigir que elas estejam em todos os lugares, se vai ter um congresso respeitadas, se vai ter um congresso de saúde, nessa bancada tem que ter mulheres, né? Tem que ter uma voz feminina para poder falar, nós somos competentes, capazes, né? E então, esse é um papel também muito desafiador. E aqui no Distrito Federal, a gente passou por vários momentos em que eu precisei reinventar o sistema mesmo, né? Nós tivemos a mudança do empresário nato para as grandes redes, né? Primeiro impacto direto, isso muda completamente a sistemática do próprio sindicato de representação. Depois a própria verticalização também mudou um pouco a ótica, né? Porque se você representa o empresário nato, daqui a pouco você representa as empresas rede, depois você representa empresas das operadoras. Então você tem que ter uma visão muito ampla
né? E muito aberta. E a flexibilidade, jogo de cintura para transitar em ambientes totalmente diferentes, às vezes com objetivos conflitantes, né? Sim, nesse meio e mostrar para toda a cadeia que a concorrência ela é em parte, né? Porque o resultado é o mesmo, que é o cuidado da assistência à saúde para a população, seja ela de operador ou não. Então, isso também foi muito desafiador. E aí, outros momentos, né? Fora as questões de insegurança jurídica e econômica, nós tivemos a própria pandemia. Né? Sem precedentes, né? Então, assim, não existia literatura, né? Apesar que o mundo já passou por várias pandemias e endemias, mas igual a Covid-19 vai ser difícil, né? Então, a gente sofreu demais, a gente teve que trocar o pneu do carro com o carro andando. Lidando com as emoções de perdas de pessoas próximas, né? Muito difícil, foi muito desafiador para todos nós. Então, assim, a gente perdeu muita gente querida, muitos pacientes, e vai ficar registrado aí na vida de todos nós, né? Dando graças a Deus que a gente sobreviveu e está aqui para contar essa história, né? Serviu como aprendizado. Eu vejo as organizações muito mais preocupadas com essas questões de calamidades públicas, de endemias, né? Por exemplo, nós tivemos também aqui em Brasília uma situação atípica, que foi a endemia da dengue. Sim. Que o ano retrasado levou muitas pessoas, né? E aí eu até vou aproveitar esse gancho para falar um pouquinho sobre o projeto de vocês, porque o tratamento da dengue, ele é um tratamento muito básico, feito até por enfermagem. Exatamente. Para dar essa hidratação rápida, esse volume rápido de atendimento. Então, isso foi muito conflituoso com o sistema que a gente tem hoje, burocrático, apesar de ter um hospital de porta aberta, um pronto-socorro. E centralizado na figura do médico, né? Sim. Então, nós não conseguíamos dar a vazão necessária que a rede pública dá. Inclusive, fui convidada aí pela vice-governadora para tratar esse assunto, porque Brasília estava perdendo muitos pacientes e a gente precisava entender onde era o gargalo, e um deles era esse, né? Então, eu, inclusive, fui à ANS, pedi que a ANS fizesse um protocolo emergencial de dengue e que as operadoras entendessem que, nesse momento, para salvar vidas, a gente talvez trabalhasse com o sistema primário. Exatamente. Né? Porque tem essa questão também de quem vai pagar essa conta. Né? Exato. Não existe uma cultura onde o enfermeiro tem o papel da assistência. Na saúde suplementar ainda tem muita resistência. Muita resistência. Porque no SUS, eu já trabalhei 5 anos no SUS, né? Para mais. E eu falo assim, às vezes a gente pode até ficar com um médico só na unidade de saúde, na UBS, mas você não pode ficar sem enfermeira. Exatamente. A enfermeira faz acontecer ali, tem uma visão muito empoderada. E a gente não tem isso na saúde suplementar. Daria até um podcast depois só disso, só né? Desse assunto. Vai ver o TUS da consulta da enfermagem, taxa de bandeja, mas em consulta da enfermagem que vai lá, vai avaliar esse paciente com dengue, sabe os sinais de alerta, vai passar o soro, vai fazer hidratação, vai orientar, vai acompanhar em casa depois para o telemonitoramento. A própria né? saúde suplementar não tem uma remuneração específica para consulta de enfermagem, enfermagem, porque, né? A questão da prescrição. A vice-governadora falou, coloca uma tenda do lado de fora dos hospitais, vamos só triando essas pessoas e colocando soro. Falei, não é simples assim. Como, né? Perfeito que você pôde acompanhar isso e agora traz essa visão desse empoderamento. Fico até feliz para você que é enfermeira aqui, temos uma defensora aqui da enfermagem também. Com certeza. Então, assim, nosso sistema é multidisciplinar. Né? A nossa base assistencial de cuidado, de linha de cuidado, não é do médico. Né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, né? E aliviar a carga de trabalho, né? Porque hoje cada vez mais profissionais também da linha de frente adoecendo, né? Sim. Burnout e várias outras questões, de saber que quando tem esse time multiprofissional, um dá apoio para o outro. Sim. Então, assim, a gente viu claramente que o sistema de saúde ele precisa ser revisto nesse aspecto, né? Eu sei que a responsabilidade do cuidado integrativo, né, do cuidado integral da pessoa é do sistema como um todo. Mas o sistema de saúde suplementar, que é um sistema de mutualidade,
ele precisa ser redesenhado. Né? Então, quando eu, operadora, eu que já fui de operadora, né? Mais de uma por muito tempo, quase a metade da minha carreira foi em operadora, ela precisa ter essa visão também de que investir na qualidade de vida, na saúde, na sustentabilidade, na informação, tem muita desinformação nessa gestão desse usuário, né? Ele entender que se ele prevenir, se trabalhar a prevenção, né, possivelmente ele não vá para atenção secundária ou terciária. Ele vai ficar ali na saúde, na atenção primária. Então, isso é um assunto assim que quando a Josi, ela não começou aí, né? Ela já implantou isso lá na Cefaz, quando era da Cefaz, eu sei disso, e foi um sucesso. Não seria diferente, né? Porque as operadoras de autogestão não estão ali para ter lucratividade com o projeto, é trazer sustentabilidade. Então, a partir do momento que ela implementa uma rede própria ou uma atenção primária, ela cuida da porta de entrada desse paciente para o sistema, né? E esse paciente já vem, em tese, triado para o setor secundário e terciário. Melhor qualificado, né? Sim. Porque a gente fala, não está tirando do secundário aquilo que garante o secundário tratar, né? Mas vai muito mais qualificado para o secundário. Né? E a gente não pensa assim, tá? Eu estava vendo aqui a conversa do colega antes, pude pegar um ganchozinho aí da fala, muito pelo contrário. Hoje o hospital ele está ali com a porta aberta e é muito difícil na triagem, e olha que a gente usa protocolos internacionais como o de Manchester e tantos outros, a enfermagem mesmo triar e falar, esse paciente não tinha que estar aqui. Exato. Mas classificação azul, verde, e aí eu não posso dispensar. Né? A gente já teve, inclusive, um projeto de lei aqui no Distrito Federal que virou lei, que a gente não pode nada com o paciente do pronto-socorro. Ele chegou, você tem que atender. Né? Então, eu acho que trabalhar a questão cultural da organização como um todo, né? A operadora, o usuário, o prestador, né? Toda a cadeia produtiva, da importância da atenção primária, né? De qual resultado isso vai trazer. Eu vi que alguns mecanismos como a própria coparticipação mas eu acho que não pode ser punitivo, ele tem que ser educacional, eu acho que ele tem que ser cultural, né? Tem que ser estimulador, ele precisa entender a natureza, né? E eu vejo se falar muito pouco disso, e muitas vezes como representante do prestador, e até por ser empresária da saúde, eu vejo que as operadoras elas querem terceirizar essa gestão para nós, só que o paciente já está dentro do estabelecimento. E a gente tem alguns gargalos, né? Hoje o paciente ele vai à consulta sabendo tudo que ele quer. Ele viu no Google ali, que é o médico direto dele, né? Então ele chega lá, doutor, por que você vai me pedir esse exame? Né? E aí você também faz uma outra análise do índice de judicialização que tem contra aquele profissional que às vezes não segue aquele pedido muito alto. Então, assim, são os desafios. Então, por isso que tem que ser construído em 4 mãos. Não existe o lado, o prestador, o tomador, o usuário. Nós estamos todos num sistema de mutualidade, eu não vou dizer que falido, mas precário. Esse modelo de negócio ele realmente precisa ser revisto. A gente já tem uma experiência que a própria INSS, que também funciona no mesmo sistema. Nós temos uma população que vai envelhecer muito rápido. Tá? Vou te dar um exemplo de números aqui do DF que eu busquei aqui para falar para vocês. A gente está chegando a 3 milhões de habitantes. Nós tínhamos há 2 anos 200 mil habitantes idosos, acima de 60 anos. Em 2030, teremos quase 1 milhão. Então, assim, é um envelhecimento muito rápido. E como será esse envelhecimento, né? Com que qualidade, Exatamente. Né? Então, assim, a preocupação dessa qualidade de envelhecer bem é que precisa existir, né? Fica meio a operadora no sentido de enxugar gelo. Por quê? Porque a pessoa já está doente. Sim. E daí a sinistralidade vai aumentando e você tenta controlar uma coisa que é quase impossível de ser controlada, porque as doenças já estão instaladas. Então, a atenção primária, ela vem com esse objetivo mesmo, de falar assim, olha, vamos trazer qualidade de vida, vamos trazer saúde, bem-estar, porque para as pessoas envelhecerem bem, porque se esse número de pessoas não estarem bem, né, de saúde, não,
o sistema não vai conseguir suportar. Então, assim, o seu convite de estar aqui é porque você representa uma cadeia muito importante, que hoje é de hospitais, de clínicas, de santas casas, tem clínicas de estéticas também? A gente só não representa laboratório de análises clínicas. Então, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, estéticas, home cares, credenciadas ao Detran, até aquela clínica que você vai lá para fazer a habilitação, também a gente representa. Então, dentro da cadeia, a gente só não representa o laboratório de análises clínicas. E como representar um setor tão diverso, né? Porque você está representando grandes hospitais, grandes redes, mas também a clínica veterinária ou a clínica de estética, que às vezes tem pouco acesso até à informação. Porque tem uma representação política também, né? Sim. Uma representação da classe, que algumas se sentem muito mais valorizadas, outras mesmo. Então, como é que você vê e consegue trabalhar todo esse cenário bem diverso, né? É desafiador, porque o nome já começa, sindicato de hospitais, casos de saúde, clínicas médicas, e aí vai. O que eu tive que fazer no sindicato, né? Não dá para chamar uma reunião com os grandes empresários da saúde para tratar juntamente com pequenas clínicas que ainda estão iniciando o processo empresarial e às vezes têm problemas assim bem mais simplórios, né? Então, o que eu fiz no sindicato? Criei núcleos. Eu tive que realmente segmentar o setor. Então, eu tenho um núcleo de oftalmologia, eu tenho um núcleo de oncologia, de empresas, né? Núcleo de clínicas credenciadas ao Detran, que a maioria dos problemas estão vinculadas ao software do Detran, à biometria, né? Então, são coisas muito difíceis e diferentes que não dava para colocar, né, todo mundo na mesma sala para vou chamar uma assembleia hoje para a gente falar sobre o mercado, né? Até porque um ficava frustrado com o outro, né? É claro que em algum momento a gente coloca todo mundo junto, porque eu acho que é uma experiência para o pequeno de troca, né? Ele entender como foi o processo para o grande empresário, né? Como está sendo a visão do grande empresário. Então, mas assim, no dia a dia eu tive que segmentar o mercado inteiro, porque, por exemplo, home care, qual é o problema do home care? É o mesmo de uma clínica comum? É o mesmo de um hospital? Não, eles têm outros desafios, ainda não está regido pela ANS, não é uma cobertura obrigatória, então permeia entre eles ali a questão da judicialização sempre, né, que o usuário buscando esse benefício. Foi falado aqui uma coisa que eu achei muito interessante na fala anterior, você tem que buscar aquele direito, mesmo o operador entendendo que é mais barato, sabe? Mesmo o operador entendendo que vai trazer um benefício mais rápido. Né? A catarata, se eu operar com costura, é uma resolução e um tempo de melhora. Se eu operar com cola biológica, eu tenho uma outra recuperação do paciente. Então, vamos analisar se esse custo vale a pena, se esse risco vale a pena, né? Como foi na época da implementação da cirurgia por vídeo. Foi uma luta para a gente implementar e mostrar que ela era muito mais vantajosa do que uma cirurgia aberta. Então, eu acho que o mercado, nesse aspecto, ele peca muito, porque ele demora muito para visualizar o benefício do bem-estar do paciente, né? Que é o foco do nosso trabalho, né? É a economia do processo, a segurança do processo. Então, por mais você fica ali batendo, tentando massificar, né? Você chama uma operadora, tenta explicar o benefício. Algumas são muito mais avançadas do ponto de vista organizacional ou até de inteligência mesmo do negócio. Fala, não, eu entendo, mesmo que não esteja no hall, eu vou cobrir, porque eu sei que, primeiro, vai trazer um benefício direto para o usuário, que é trazer saúde, segurança e resolução para esse paciente. Né? E quando ele faz uma análise de dados estatísticos de verdade, ele vai ver lá na frente que a economia do resultado como um todo foi muito maior. Mas isso é um caminho que tem que ser construído, por isso que eu digo que o sistema não é um lado, outro lado. É o usuário tendo conhecimento que o sistema ele é finito, que o dinheiro é limitado, que o recurso é limitado, que a tecnologia ela é cara, né? Para acessar não é só querer,
né? Que saber que tem um custo dentro daquilo ali. Pessoal, por que vocês não oferecem atenção primária? Porque quem vai pagar essa conta? Alguns estudos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito clássico. A odontologia nos pacientes de UTI. Isso já está comprovado cientificamente, com os estudos caríssimos, porque qualquer estudo se investe tempo e dinheiro. Sim. Né? E não é pouco tempo. Para você chegar com resultado, um estudo de 10 anos, né? Imagina o tanto de investimento que foi feito ali. Para deixar claro que quando eu trato da higiene bucal desse paciente, a probabilidade de infecções reduz drasticamente. Mas quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar o odontólogo que trabalha no pronto-socorro? Ou que trabalha na UTI? Né? Então, assim, tem que ter... É a visão do investimento, né? Sim. Eu sempre falo muito, assim, a diferença entre o day trade e o investidor de longo prazo, né? Se você quer ser um day trade, aquele que quer ter aquele retorno diário, quando você vai olhar a longo prazo, o investidor de longo prazo, ele consegue muito mais dividendos do que aquele que quer papo, não vou cobrir nesse seu exemplo o caso da odontologia, porque não me importa agora, pode ser que esse paciente não tenha, mas aí você vai olhar todo o grupo populacional do estudo e verifica o investimento. E a atenção primária entra na mesma lógica do investimento de médio e longo prazo, né? E quando a gente criou a Saúde Clara, né, a gente ficou muito pensando assim, olha, a maioria das vezes as clínicas de atenção primária, né, elas muitas vezes não eram feitas dentro dos hospitais, né, porque entendia-se que não, você vai fazer dentro do hospital, vai autogerar, vai tirar o pronto-socorro, né, e a gente fez questão, né, quando a gente montou as nossas clínicas, de montar nossas clínicas dentro dos hospitais. E a gente faz um contrato de aluguel com o hospital contrato também, de né? locação com o hospital, por quê? Porque eles... colocar o paciente no lugar certo, né? Que você fala assim, olha, faz muito sentido. A gente vê muitos hospitais também implementando atenção primária, porque existe também um desperdício de dinheiro em alguns momentos quando o paciente não está no lugar certo. Seja o paciente de dengue que está lá, às vezes, ocupando um leito, né? Hidratando, onde poderia ser utilizado aquele leito para um procedimento mais complexo, né? Então... A gente fez questão de trazer isso para os hospitais, sabe? E a gente viu alguns hospitais, muitos assim, falaram assim, não, é isso mesmo, eu acredito desse ecossistema, para a gente poder facilitar, para dar acesso, assim, o paciente consegue fazer toda a jornada do paciente no único lugar. Então, essa parceria que a gente teve com os hospitais, de montar as nossas unidades, mesmo com o processo de locação, que a gente loca os espaços, né? A gente criou um ecossistema, onde o paciente ele entra pela atenção primária e quando ele for necessário ele vai estar no pronto-socorro. Então, esse trabalho também foi disruptivo, né? Até para convencer as operadoras, porque a visão, então assim, fica aquela visão fechada, não pode ser dentro do hospital. Ou não, o paciente só pode ser ativado se passar pelo médico de família e não pelas práticas integrativas. Não, as práticas integrativas é extra-rol, não cobra. Então, assim, a gente precisa mudar esses modelos. Precisamos trazer esses modelos diferentes e unir, né? Então, fazer essa união do hospital com a atenção primária, com a secundária, porque a atenção primária não vai resolver todos os problemas. A gente vai precisar do secundário. Vai precisar do terciário, né? Nesses anos todos, eu aí com mais de 30 anos, é na doença, não é na saúde. Nós estamos aqui para atender a doença, né? O paciente já chega numa situação que você não tem mais como ter esse trabalho com ele, né? Então, eu como gestora de operadora, eu sempre tive essa visão. Se eu preciso mudar essa cultura, eu tenho que criar um ambiente... Primeiro, que ele se sinta seguro, que ele tem que ter segurança, que ele está indo aqui, não é só para não custear, que a operadora não está fazendo isso só para cercear o direito dele, muito pelo contrário. Ela quer cuidar da saúde integral. Uma operadora, que é a operadora que eu tenho hoje lá no sindicato, já tem uns 15 anos, ela desenvolveu um projeto como esse, claro que não físico, era
virtual, mas funcionava muito, que é a Sul América. Sul América, ela lançou lá a saúde integral, a saúde integrativa, sim. E aí você tinha que dar ok, né, na plataforma, se você queria. Eu sempre queria, porque eu adorava alguém me lembrando alguma coisa, né? Então me ligava uma enfermeira uma vez por mês, e aí, Daniele, como é que você tá? Sabia todo o meu histórico, né? Você tá indo no endócrino, que você tem hipotiroidismo, e academia, como é que você tá? Então, assim, isso começou já tem alguns anos, né? E algumas operadoras, como eu disse, mais inteligentes, mais robustas, mais focadas no cuidado integral do paciente, investiu nessa área. E eu tenho certeza... obviamente que eu não tenho dados, mas pela longevidade das empresas, né, funcionou, né? Então, assim, você mostra que é um modelo que tem muito sucesso, né? E nós, do serviço suplementar, do serviço privado, a gente não tem resistência nenhuma, muito pelo contrário. Porque a gente sempre acreditou que esse é o papel da operadora. Que ela precisa investir em atenção primária, que ela precisa investir em prevenção, que ela precisa investir em comunicação com esse usuário, porque o usuário é dela. Você sabe que eu tive uma oportunidade em que as pessoas falaram assim, ó, como operadora, né? Algumas falas que a operadora às vezes não conhece nem o seu beneficiário e nem o seu prestador, na sua totalidade. Porque assim, uma operadora que não conhece o seu beneficiário, não sabe quem são os hipertensos, quem são os diabéticos, né? Como é que desenvolve o programa? Como que vai fazer uma gestão desse cuidado, né? Então, assim, a atenção primária, ela tem essa obrigação de estratificar a sua carteira, né? Então, assim, de poder já identificar quais são as principais patologias e colocar o paciente numa linha de cuidado e acompanhar ele na sua jornada, pegar a mão do paciente, falar assim, vamos fazer esse, tá com dificuldade, deixa que eu agendo pra você, porque hoje em dia as pessoas têm dificuldades também de fazer esses agendamentos e tal, a Saúde Clara tem esse papel, né? Em especial as autogestões que tem esse público idoso. Então, assim, esse trabalho de que não tem como você fazer gestão se você não conhecer a sua carteira. Quando a gente fala se não conhece prestador, vamos trabalhar esse ecossistema, define quem são os prestadores referenciados, que trabalham em conjunto com a atenção primária, inclui a secundária, a terciária, porque vai ter o encaminhamento. Tem. Então, assim, esse trabalho conjunto, ele é importante, mas quem hoje tem o paciente é a operadora. Né? A operadora que é a responsável pelos pacientes, que vai dar esse direcionamento. Então, assim, a gente vem, né, defendendo essa bandeira da atenção primária, trazendo as práticas integrativas que já vem do SUS, né? Tem mais de 29 práticas integrativas, o SUS já trabalha, a gente até quer incluir algumas coisas novas, né? Então, que a gente entende que faz parte desse processo. Sim. E muitas vezes a gente falava assim, não... E a gente vai mudando, e não tem problema a gente mudar o nosso pensamento, porque em algum momento a gente falava assim, não, o paciente só pode entrar pelo médico de família. Como que ele vai entrar pelo médico de família? Ele tem que ter acesso, né? Só pelo médico de família, porque ele não pode ir pelo especialista e depois ir pro médico. Eles nem sabem, às vezes, o que é o médico de família, o que o médico de família faz. Qual é o papel, né? Ou tem uma figura deteriorada do médico de família, né? Para ir para a saúde integral, para fazer um pilates, a pessoa tem que ir pelo médico. Não, na Saúde Clara, os nossos beneficiários, eles têm acesso, eles podem, né, procurar, né, o pilates para poder ter acesso ao médico de família. Na saúde pública mesmo, o médico de família, ele perdeu a importância, o papel, o significado da assistência. Agora que se resgata novamente o papel do médico da família, da enfermeira da família, da equipe multidisciplinar da família para trazer assistência. O SUS realmente, ao longo dos anos, ele foi sucateado. Sucateado não é só da parte estrutural, né? É da parte conceitual mesmo. Eu, como conselheira de saúde, eu vejo isso todo dia lá, né? As dificuldades para o usuário ter acesso à informação, muda a metodologia de assistência, como foi no DF, né? A saúde pública foi dividida em duas bandeiras, né? Então eu tenho o SUS e eu tenho o IGES, né? O IGES, que é uma fundação para trazer mais celeridade, também administra as UPAs e administra alguns hospitais. Mas a própria população não consegue diferenciar. Por exemplo, eu sofri um acidente, eu vou para onde, né? Então, assim, eu vejo que, primeiro ponto, a comunicação, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, é essencial. Ela é precária.
a pessoa fica desgovernada, ela não sabe o que fazer. Ela tá com um sintoma, ela quer aquilo que é mais prático para ela, e ela vai para pronto-socorro. E eu acho que a comunicação acaba sendo muito engessada, né? Assim, muito formal, não tem essa linguagem do usuário, né? Do paciente. Uma vez eu falei assim, não, tem que falar, você tá com esse corrimento, que as mulheres, né? Sim. É a maneira como fala, dependendo, né, da questão da classe social, saber que é um corrimento vaginal, que a enfermeira vai tratar junto com o médico de família. E aí você, mas eu não posso falar que é esse corrimento. Imagina, tem que falar a linguagem da pessoa. Eu acho que a atenção primária tem muito disso. A gente tem até dentro do formato do registro, né, que é o SOAP, o S do subjetivo, e a gente tem que colocar exatamente como o paciente traz a queixa. Né? É dor nas juntas? Você aí que está com dor nas juntas. Então a gente é muito defensora de um marketing inclusivo, de comunicação inclusiva com os nossos beneficiários. Você tem que respeitar culturalmente a linguagem do local, né? E às vezes não tem que falar APS. Eu falo assim, a gente não tem que vender APS. Não. A gente tem que vender o que a APS faz. E já é o principal erro, né? Quando você divulga, né, a operadora ou divulga, né, a APS, não sabe o que é APS. Pensa que é alguma coisa ali, né? Uma sigla, então precisa... Exato. Pode ser. Não, você que quer ter o WhatsApp do seu médico, da sua enfermeira, saber com quem pode contar. Você quer vir aqui, quer receber quais são as suas metas de saúde, o que você vai fazer quando você tiver algum problema, quando você acorda de manhã e está com uma enxaqueca, com um problema, atrasou a menstruação, e aí... Não sabem o que fazer. Esse é o ponto. Então, ela vai para o caminho mais rápido na cabeça dela. Ou Google, que vai dar um direcionamento totalmente equivocado para ela, ou ela vai realmente pro pronto-socorro e a batata quente chega na gente lá. E não tem, e tem que resolver. Né? Por mais que você fale, olha, eu vou te passar aqui algo paliativo, aqui só para tratar a sua dor, né? E às vezes o paciente fica até irritado, né? Eu vi um caso recente que o médico não tem alguns exames que não são realizados no pronto-socorro, o paciente ficou enlouquecido, queria fazer, mas querida, esse tipo de exame a gente não faz no pronto-socorro. Existem protocolos que a gente tem que seguir. Então, até essa linguagem, o paciente precisa entender que as doenças, as patologias, elas têm protocolos, elas têm procedimentos. Né? Mas será que uma ressonância magnética, uma tomografia, mas não se usa de costume fazer esse exame, porque ele não vai trazer o resultado. Então, assim, muitas vezes a gente gasta muito tempo com o paciente explicando a lógica da situação e não tratando de fato a doença. Eu vou trazer um relato para vocês. Eu estou fazendo essa pós-graduação em gestão de negócio, que foi uma outra coisa também que eu fiz meio disruptiva aqui para Brasília. Bom que você não para, né? Tá sempre ali. Não posso parar, gente. Eu não posso parar. Né? É uma área sensível, como eu disse, muito importante e que está em mutação o tempo inteiro. Que tudo que acontece nessa área externa traz um impacto direto para as nossas instituições. Veja aí a briga dos países, o reflexo que trouxe, né? Tá aí a taxação de 50% começando a valer hoje. E os medicamentos, os insumos hospitalares, médicos. Exatamente. Isso vai trazer um impacto significativo para toda a cadeia, para o usuário, para a operadora, para o prestador. Então, isso é muito triste, né? Saber que as pessoas não veem o impacto coletivo de uma situação política como essa, né? Então, isso é assim, é um absurdo que está acontecendo no nosso país. Mas eu vou trazer uma situação que eu ouvi recentemente que eu achei muito interessante. E que às vezes o operador também não quer escutar o prestador, né? Mas veja lá, na pós-graduação, eu estava escutando os médicos, tem muito médico lá e tal. E aí o médico falou assim, olha, eu estou muito cansado, ele é um médico intensivista, da burocracia. Por exemplo, eu assumo o plantão. Às 19 horas assumi o plantão. Vou receber ali 10, 15 pacientes, eu e minha equipe. Rapidamente o médico passa ali um caso de cada um e ele vai fazer aquela primeira consulta dele com a equipe. Ele gostaria de estar mais tempo com o paciente, fazendo o que ele deveria fazer, que é o cuidado, mas não. Ele tem que ficar preso na burocracia, porque tem 400 relatórios para fazer. Não sei o que. Então, assim, eu vi uma equipe de médicos intensivistas num debate falando isso. Gente, eu quero estar na UTI cuidando do paciente, mas eu não consigo
Porque o hospital chega e fala, olha, a regra do contrato é esse, você vai ter que fazer um relato. Ó, esse paciente precisa fazer, sei lá, passar uma sonda. Opa, peraí, vem aqui, prescreve tudo, tudo justifica tudo. Códigos, né? Que código, tal. Gente... E eu acho que a inteligência artificial, não tenho certeza, tem que vir para mudar isso. Eu fui fazer exames de sangue recentemente, uma grande rede de laboratórios lá em São Paulo, fico em São Paulo, e é sempre a mesma reflexão que eu tenho. Até estava conversando com meu marido que trabalha com tecnologia e cibersegurança. Eu falei assim, a empresa que montar um sistema que consiga melhorar isso vai ganhar muito dinheiro e vai nos ajudar como pacientes. Você chega no laboratório, primeiro que você tem o check-in, você manda, você liga, você agenda, etc. Exame de ultrassom, os exames de sangue, etc. Certo? O laboratório atende N operadoras e cada operadora com seu sistema operacional, né? Que não se integra, né? Com seus códigos, que cobre, que não cobre, de acordo com os N planos de cada operadora. Você chega lá, você encaminhou o pedido, ou no app, ou no WhatsApp, automatizado, tudo bonitinho. Mas você chega lá, você tem que mandar, às vezes, o pedido tudo de novo. E é um grande laboratório, super renomado. Você tem que enviar. É meia hora só ali, às vezes. 20 minutos, é muito tempo. É muito tempo. E confere, não sei o que, assina papelada. Então, fico pensando nesse médico que tá ali, né, no cuidado. Porque é muita burocracia. Enquanto não tiver um sistema que facilite, né, consegue integrar, a gente sabe dos desafios da interoperabilidade, e pensar sempre, quem está ali no sistema, lógico, tem que prestar conta, tem que ter resultado, tem que ter o indício, né, o dado, mas tem que pensar sempre na jornada de cuidado, que eu acho que tem essa, não é romantismo, é pensar que todos nós somos pacientes, que a gente vai passar por essas burocracias, e como que eu posso usar tecnologia, tem tanta tecnologia hoje em dia, e chegando, né, para fazer tantas coisas acontecerem, para poder oferecer isso, preencher essas papeladas. E na Saúde Clara, né, a gente fez questão de colocar a inteligência artificial no prontuário para poder facilitar o trabalho do médico e de alguns profissionais. Que é quando grava a consulta com autorização do paciente, para que o médico possa prestar atenção no paciente e não ficar aqui, sem olhar para o paciente. Aquela coisa que está mais preocupado em digitar do que olhar, tocar, examinar, fazer um exame físico completo. Que não olham, né? Porque estão ali no automático já, né? Porque o prontuário é importante ser bem preenchido, lógico, né? Para a gente poder ter todas as informações. Mas mais importante é você conhecer o paciente, prestar atenção ao paciente. A gente fez questão de colocar essa tecnologia de inteligência artificial que grava a consulta, depois sai toda a anamnese do paciente, porque isso os médicos adoram, né? E o enfermeiro também tem acesso, e daí os outros profissionais querem ter também. Então, assim, a gente faz questão de colocar isso, por quê? Porque o mais importante ali é o paciente, né? Então, essa questão da inteligência artificial, e é algo também que é uma coisa que a gente defende muito e sabe que é desafiador, porque a palavra aqui é desafiador, porque na saúde tudo é desafiador, né? É a questão da interoperabilidade dos dados, né? A gente sabe que hoje, não só uma questão financeira, mas uma questão da gente poder, cultural mesmo, da gente poder trabalhar a questão da interoperabilidade, porque a gente gostaria muito na atenção primária de facilitar esse processo de referência e contra-referência, porque a gente faz o encaminhamento para a secundária, depois tem todo esse encaminhamento que tem que voltar para a atenção primária para dar essa continuidade. A gente vem fazendo hoje com o hospital, né, uma POC, junto com a operadora, porque assim, todo mundo tem que querer, né? A cadeia tem que estar envolvida. Tem que estar envolvida. Então, tem a LGPD regindo, então não está desassistida a questão da proteção dos dados, mas eu tenho que querer compartilhar os dados. Eu não quero os dados de todos os seus pacientes, eu quero os dados dos meus pacientes, que eu faço a coordenação do cuidado. E que eu tenho direito de via operadora. A LGPD, ela não te proíbe essa transação dos dados entre os entes responsáveis pelaquela cadeia, né? Então, por exemplo, dentro da cadeia de saúde, o usuário, o tomador, o prestador, ele está envolvido aqui, não tem um terceiro que não tem nada a ver aqui, transitando os dados pessoais dos pacientes. E para o objetivo em comum, que é o bem do paciente. Um resultado, é necessário. Então, assim, a própria... Eu me especializei também em Lei Geral de Proteção de Dados, então, assim, não há um impeditivo, muito pelo contrário. Esse dado ele só precisa ser protegido de alguma forma para ele não ser vazado para quem? Para o externo, não pro núcleo aqui que está tratando e que é partícipe do processo, né? Exatamente. Você falou essa questão do software.
também na pós-graduação, porque a gente debate muito, faz muita troca. Uma grande rede, mas uma grande mesmo rede, implantou recentemente. A resistência dos médicos foi tão absurda. Você vê que é questão cultural, né? Por isso que tem coisa que tem processo, você tem um caminho a percorrer. Não dá para você pegar aqui e pá, implantar. Não. Você tem que trabalhar a cultura organizacional, o resultado, o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, para que a cadeia entenda o resultado final que você quer daquilo ali. Não é simplesmente você implantar. Ontem a gente estava falando sobre inteligência competitiva. Não é simplesmente você, porque agora é moda, todo mundo ter consulta online. Telemedicina. Primeiro, porque a telemedicina não vai atender toda a população por conta das especialidades. Nem todas as especialidades eu consigo fazer por teleconsulta. Segundo, tem aquele público que é mais conservador. Né? Se você está preocupado com o seu usuário, você tem aquele público conservador, que para ele é como se ele não tivesse. Ele quer ver o médico, ele quer ser tocado pelo médico. Sim. Isso ele entende como assistência humanizada. Então, uma tela para ele é um bloqueio, né? É um bloqueio. Então, assim, eu vou implementar essa ferramenta, então eu tenho que estudar o público e implementar para aquele público. Talvez o público muito mais jovem, é muito mais adepto à tecnologia, muito antenado, aquele público que tem pouco tempo, mas que quer investir na saúde e a ferramenta funciona como uma metodologia eficiente. Né? Mas não é para todo mundo. Então, essa análise, né, de dados, de informação, né, que o hospital tem que fazer, que o prestador tem que fazer, mas que a operadora também tem que fazer, para ela estudar o público-alvo dela e ali, como você falou, estratificar esse público-alvo e cada público tratar de uma forma diferenciada. Porque você tem uma população mais velha, que já tem algumas doenças pré-existentes, algumas patologias, algumas doenças que precisam ser acompanhadas diuturnamente. Ali você vai aplicar uma metodologia eficiente para acompanhar, para cuidar, para entregar. E aí você tem um público mais jovem que você tem que trabalhar o quê? Consciência, saúde, promoção, né? Para que ele se mantenha saudável, né? A expectativa de vida mudou. Tem um público mais digital. Tá vendo aí as mulheres de 50 anos, assim, né? Maravilhosas. De 30. Putz, maravilhosa, entendeu? Então, assim, se a expectativa de vida mudou, o sistema ele tem que mudar. Ele não pode continuar arcaico. Né? Ele tem que estar acompanhando. É claro que tudo isso a gente entende. Investimento é dinheiro, mas essa conta ela precisa ser feita, né? Entre o custo e o investimento e o resultado, né? Isso aqui já não é mais custo, isso aqui é um investimento. Porque o resultado final vai estar chegando aqui. Tem coisa que é custo, você não tem para onde correr, né? Mas tem coisa que não, eu vou investir aqui, mas o resultado eu vou colher aqui. Mas às vezes investe aqui, não tem metodologia para mapear esse resultado, acha que foi simplesmente um custo que não valeu a pena, não mapeou. Então, assim, vocês estão aí fazendo 1 ano, eu tenho certeza que as operadoras que compraram o projeto estão colhendo, precisam estar colhendo o resultado agora, mas elas precisam medir isso. Né? E eu entendo que, até para que vocês possam entregar cada vez mais, vocês também estão fazendo essa medição, né? Para poder, se ela não estiver vendo, você está mostrando, né? Olha, eu estou fazendo, olha o resultado que eu estou te apresentando. E a gente no hospital também, quando a gente faz todas aquelas nossas análises para apresentar para a operadora, taxa de mortalidade, taxa de infecção, taxa de reinternação, o intuito é esse. Mas depende de como o outro lado vai receber esse dado também. Entendendo? Opa, essa empresa aqui está realmente focada no resultado. Então, essa empresa aqui eu preciso trabalhar ela de forma diferenciada. Né? Uma empresa parceira, que está preocupada com o paciente, com o resultado, com uma entrega. E o mercado ainda não consegue fazer essa separação. E aí, quem está trabalhando certinho, com muita eficiência, investindo em pessoas, em qualificação, ela fica desestimulada. Porque ela não tem uma compensação, não é só financeira. Sim. Né? Então, isso é uma outra situação que a gente passa. Né? E a gente vê muito sindicato trabalhando com a questão da qualificação, né? Seja a qualificação das empresas que vocês representam,
também dos profissionais, a pós-graduação que vocês estão fazendo ali também está capacitando mais profissional. E a questão da qualificação específica aí dos profissionais que vem sendo desenvolvido. Então, isso é um diferencial muito grande. Eu acho que isso ajuda muito, isso possibilita acesso ao conhecimento, à troca que você colocou. E a Saúde Clara quer muito também trazer essa questão de qualidade assistencial, né? Então, a gente preza muito por essa qualidade. E esse em um ano aí, a gente vem buscando essa qualificação e esse apoio do sindicato possibilita cada vez mais a gente poder trabalhar. E quando a gente vê a questão da atenção primária, até por uma fala aqui final que a gente já está encerrando aqui os últimos anos, como é que você vê, né, a importância da atenção primária, de tudo como um desfecho aí do que você colocou, pela representatividade que você tem, como também você nos representa, mas também toda essa cadeia, né, de valor, seja para o beneficiário ou seja para os clientes que você representa aí, as empresas. Esse ponto que você colocou, ele é muito importante, né? O grande desafio do sindicato nos últimos 10 anos é a qualificação profissional. A gente tem investido massificamente na educação profissional, né? O país deixou de investir na educação, isso é claro, em todas as áreas da economia, não é um problema específico da saúde. A grande questão é que a saúde lida com pessoas, com vidas. A gente não pode ter erros, porque erros, falhas, é igual a perda de vidas, né? Então, a nossa responsabilidade institucional, ela acaba sendo muito maior. Eu represento um empresário, eu tinha que estar preocupada com a questão do negócio, mas eu vejo que se eu não apoio o empresário na educação dos seus profissionais, no resultado assistencial, eu não estou fazendo entrega de valor nenhum para ele como entidade representativa. Então, os últimos anos do sindicato foi buscando instituições sérias, renomadas, de respeito na área educacional, voltadas para a saúde, para qualificar, treinar, capacitar todas as áreas internas dos hospitais e das clínicas, né? Então, tem 3 anos e meio a gente fez, mas isso não foi do nada, a questão do dado. Eu fiz uma pesquisa salarial de benefícios e resolvi, dentro dessa pesquisa, fazer uma pesquisa de gaps profissionais na área de enfermagem, que é a nossa massa, né? Nossa massa é mulher e a nossa massa é enfermagem. E eu fiquei muito surpresa e muito triste com o resultado. Primeiro, quem eram essas pessoas, essas mulheres, a massa, onde elas estudaram, se em algum momento elas reciclaram isso, conhecimento, até porque a tecnologia ela não para, né? Técnica nova, equipamento novo, tal. Onde elas fizeram a prática? Não fizeram. Então, aqui em Brasília começou a ter uma anomalia, que é os hospitais se tornarem escola, porque elas não tinham opção. Como é que eu pego ele passa no processo seletivo de conhecimento técnico, mas a prática dele é zero. Então, o que eu vou ter que fazer? Botar esse funcionário debaixo do braço. Centro de treinamento. Então, as empresas, elas estavam saindo da sua atividade, elas estavam virando escola. Porque não é só ter aquela educação continuada, que você tem ali na área de gente e gestão, era você montar uma empresa, uma escola, um instituto para poder, toda vez que selecionar, deixar esse profissional 60, 90 dias sobre a guarda de alguém para que fatalidades não acontecessem. Então, assim, e isso virou um grande desafio. E eu falei, tem que ter uma alternativa. Comecei a chamar os sindicatos laborais para discussão. Eles, preocupados, mas não dispostos a encarar o desafio de frente e buscar uma solução. Aí fiz a parceria com o Senac, que está ali dentro da cadeia do Sistema S, que nós temos direito, porque o Senac, a contribuição é um dia de trabalho do trabalhador, é um direito dele, né? Então, fui atrás desse direito e falei, olha, vocês precisam fazer essa devolutiva para a área de saúde, porque até pouco tempo, a FEComércio, quem realmente gere esse Sistema S, investia na saúde, na manicure, na pedicure, mas não na enfermagem. Na saúde. Na saúde em si, né? Eu falei, não é esse tipo de curso que eu tô querendo. Eu quero saúde, eu quero o curso de enfermagem, de cirurgião, de tal. E aí, a gente conseguiu, com essa nova gestão da FEComércio,
José Aparecido, é um investimento, acho que já foi investido aí em torno de 60 milhões de reais aqui no DF, voltados para a área da educação profissional da saúde, integrativa, né? Porque saúde médica, odontológica, veterinária, toda a cadeia produtiva, então cursos em várias áreas. E dentro do programa PSG, que o programa PSG, que inclusive a Saúde Clara pode utilizar, que é um benefício que a gente tem para vocês, é levar um professor para dentro da instituição para capacitar seus profissionais, que seja na área de atendimento, que seja na área assistencial, tudo de forma gratuita, porque o custo já foi, não é um dia do trabalho do trabalhador, então já foi pago pelo trabalhador. Então a gente criou só um mecanismo e hoje a gente já tem uma rede de empresas que utilizam desse benefício, como o Grupo Santa, Anchieta, Santa Marta. Ontem a gente estava assinando o termo de cooperação com a Rede Américas, que ainda não usava do benefício. Então, toda a cadeia da Rede Américas agora será qualificada, né, treinada pelo SENAC através dessa parceria com o sindicato. Então, virou quase que a nossa meta, porque eu sei que cada vez investir na educação, eu vou oferecer uma assistência mais qualificada, né? Mais assertiva, mais segura, mais barata. Porque quanto mais eu conheço os insumos, né? Eu posso empregar esses insumos de forma mais eficiente. Então, esse a nossa base de trabalho nos últimos anos. E parabéns pelo trabalho. Dani, ficamos muito felizes de poder ter essa oportunidade. Ficaria horas aqui, né, pra gente poder tempo, senão a gente aprender. Ia aqui. E assim, o quanto a sua representatividade como representante do sindicato, das empresas, né, das pessoas que trabalham, é super importante estar aqui. Então, vocês fazem parte, nós fazemos parte do seu legado, onde você está nos representando, e a gente fica muito feliz com a sua participação e aprender sempre um pouquinho, né? Porque, olha, é um aprendizado aqui muito grande com a Dani. Muito obrigada, tá, Dani? Eu que agradeço e parabenizo vocês por esse projeto. Eu acho que discutir a saúde, né? Mecanismos, modelos de negócio, colocar realmente na mesa para debate aquilo que realmente importa, que vai trazer um resultado eficiente para a cadeia produtiva, né? Modelos de negócio, modelos assistenciais. Isso é muito salutar, isso é muito nobre, né, da parte de vocês. Então, eu que agradeço esse tempo aqui com vocês, o convite, Renata, por ter nos oportunizado aí a falar um pouquinho sobre a saúde suplementar do Distrito Federal e esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no DF. Obrigada. Dani, que demais te conhecer pessoalmente, né? Não ficasse naquela coisa assim do virtual, isso é muito importante, acho que esses momentos trazem muito isso, né? Gostei demais da frase que você iniciou falando da sua mãe, queria te parabenizar, falando, não, minha filha, vai trabalhar, né? E sou mãe também, vou falar a mesma frase para meus filhos, aí no meio do trabalho já vai estudando, né? Porque é isso, né? E ver como sua mãe deve estar muito orgulhosa da jornada que você construiu, né? E dessa representatividade, né? Então, queria te dar os parabéns, agradecer que a gente ficou muito honrado de poder compartilhar, que vem outros podcasts com você para falar de tantas coisas que a gente quer falar, né? Principalmente sobre esse empoderamento feminino. Obrigada pelo livro, pelo autógrafo. Prazer todo e muita saúde, felicidade, sucesso ainda mais, que venham muitas parcerias de legado para você deixar aí de orgulho para todos nós. E aonde que a gente encontra a Dani nas redes sociais? Isso, Dani. Falar um pouquinho. Então, eu tive que enveredar para essa área, né? É incrível que você pode trabalhar muito, mas se as pessoas não veem, elas acham que você não trabalha. Então, chegou um momento que eu falei, não tem jeito, eu vou ter que adentrar nessa área e preciso mostrar para as pessoas o que eu faço no dia a dia. E algumas me falam, como que você aguenta? Mas eu fiz isso a vida inteira, né? Então, eu tenho LinkedIn, tenho Instagram, meu Instagram é danielefeitosa.f, meu LinkedIn é Daniele Feitosa. Acho que o Facebook é a mesma coisa. E eu vi que super defensora também na atividade física. Eu vi ali que você malha, firme e forte. Chegando aos 50, eu tava meio iniciante, mas chegando aos 50 eu falei, eu não tenho opção, tá? É questão de saúde mesmo, bem-estar e chegar aí aonde eu quero chegar, sei lá, com
80, 100, quantos anos eu consegui, né? com qualidade de vida, Exatamente. né? Um movimento. Eu até posso deixar uma dica aqui pro pessoal? Sim. Por favor. Eu assisti um documentário no Netflix chamado Zonas Azuis. Ai, é maravilhoso. São as pessoas que conseguem, são os centenários do nosso mundo, né? E aí, assistindo esse documentário, eu vi o seguinte, é movimento. A vida é movimento, A né? vida, ela é um movimento. E interação, que eu acho que é essa questão, essa coisa da conexão, da interação, fazer parte de uma comunidade. Exatamente. O pertencimento, né? Então, assim, faz toda a diferença. E a partir desse momento eu falei, nossa, eu preciso fazer parte desse núcleo de pessoas que estão buscando qualidade de vida. E aí, tô lá investindo aí todo dia na luta, né? Isso aí. Todo dia eu tô lá, um dia Continue de cada vez. Pra estimular. Isso colocando a moedinha no cofrinho, né? Isso, mais isso mesmo. Gente, obrigada. Muito obrigada, foi um Dani. Obrigada. Prazer foi todo meu. Esse foi mais um podcast, ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Então foi um prazer enorme poder falar aqui com a Dani desse tema tão abrangente. A gente falou sobre muitas coisas aqui. E se você ainda não curtiu, né, esse vídeo aqui no YouTube, curta, compartilha com a sua rede, deixe comentários aqui do que temas para a gente abranger, quer fazer perguntas para a Dani, também faça perguntas aqui. Então interaja conosco, que é super importante essa troca, tá certo? Nos vemos no próximo episódio do ClaraCast. Até a próxima. Até. ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Inscreva-se no canal e receba as notificações de cada novo episódio.